Nós temos o tema que é Reino de Deus, Governo e Redenção. Fala comigo assim: Reino de Deus, Governo e Redenção. Vamos estar abordando esses 3 pontos que são preciosos para entendermos e para edificar as nossas vidas. Amém? Mas eu quero orar junto com vocês. Não quero orar sozinho, quero pedir a Deus, quero que você ore comigo, ore por mim, para que o Senhor possa usar a minha vida para ministrar aos nossos corações. Amém? Te convido a fechar seus olhos e a estarmos orando. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia, por mais um momento na Tua presença. Queremos pedir perdão pelos nossos pecados, porque somos falhos, e pedimos perdão, e te damos graças, porque essa manhã, mais uma vez, se renovou as Tuas misericórdias, como fala a Tua palavra, Pai. Queremos exaltar, glorificar, engrandecer o Teu santo, poderoso e soberano nome, Pai, porque só o Senhor é Deus, Criador dos céus e da terra, um Deus maravilhoso, um Deus de amor, que não só nos criou, mas definiu um plano para as nossas vidas, um plano para cada um de nós. Então nós te louvamos, nós te entonizamos, nós te adoramos como igreja, porque o Senhor procura adoradores que te adorem em espírito e em verdade, e que possamos hoje, Senhor, sermos encontrados de Ti, que nosso espírito, Senhor, possa estar te adorando, Senhor, em espírito e em verdade, Pai, conectados com a Tua presença, conectados com o Senhor, Pai. E mais uma vez eu clamo a Ti, que pela Tua graça e misericórdia, o Senhor use a minha vida para falar comigo e com a Tua igreja, e que, Pai, a Tua palavra não venha a ser apenas uma acrescento de informação, mas uma semente, uma boa semente, Pai, que encontre espaço no coração, e que venha produzir frutos, Pai. Não faz sentido, Senhor, uma palavra ser ministrada, que não cause algum efeito naquele que ouve, naquele que é ministrado, Pai. Não faz sentido para mim isso, Senhor. Então eu te oro, Pai, Pai, que essa ministração, que a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo a ministrar hoje em nossos corações, venha produzir um efeito, uma ação, um movimento nessa igreja, que possa, Senhor, produzir frutos que permaneçam e glorifiquem poderosamente, grandemente, o Teu santo e o Teu poderoso nome, hoje e para sempre. Quem quer diz amém, e dê um aplauso bem forte ao Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém, queridos? Quero fazer aqui uma breve explicação. Nós hoje tentamos fazer, quero também dar um obrigado a toda a equipe que fez esse trabalho aqui, trabalho manual, trabalho de carpintaria, replicaram a arca, no nosso melhor, a arca da aliança, os utensílios do santo lugar, do átrio, Então, isso para você aprender mais, entender o sentido das coisas, que nós às vezes somos desconectados na cronologia, no porquê das coisas. Então é simples, mas você vai entender coisas preciosas se você estiver conectado. Então eu te peço toda a sua atenção. Dizem que, fala as estatísticas, que nós perdemos a atenção de 15 em 15 minutos, sabia disso? De 15 em 15 minutos, nós somos desconectados de onde nós estamos focados. Então, põe um time no seu telefone aí e fala assim: volte a tomar atenção daqui 15 minutos. Porque não perca, eu quero que você pegue a minha linha de raciocínio e não perca ela, porque ela vai ter um final. E se você só começar a me ouvir daqui 15 minutos... você vai perder muita coisa, tá bom? Então eu quero começar a te explicar um pouquinho sobre o que está aqui, tá? Isso aqui é uma réplica, do primeiro tabernáculo, aquele que era desmontável no deserto. Quando foi possível fazer o templo, o santo templo que Salomão construiu, que depois foi destruído nos anos 70 depois de Cristo, já não era essas cabaninhas, Era tudo muito grande, lindo,
não é tudo maravilhoso, mas os mesmos utensílios e as mesmas repartições existiam, porque era uma ordenança que Deus deu a Moisés. Então poderia ter dimensões diferentes, estava em cima do monte onde Abraão foi sacrificar Isaque, não é? Lá se construiu o templo, e lá se construiu um templo segundo esses mesmos critérios. Tinha, fala comigo assim, átrio. O átrio é aquela parte ali, quando se começa da primeira barraca para fora, onde todo mundo poderia ter acesso. Depois tem o segundo ambiente, que fala assim comigo, o santo lugar. Aqui só entravam os sacerdotes, tá? Só entravam os sacerdotes. E aqui tem, fala comigo assim, o santíssimo lugar, que é também chamado Santo dos Santos, que só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano, tá? Então você já ouviu isso várias vezes, que ele tinha que se consagrar, não podia entrar em pecado, tinha que ter uma cordinha amarrada na cintura, porque se entrasse em pecado poderia morrer, porque não suportava a presença de Deus que estava aqui dentro. O sininho parava, tinha um sininho no cinto, parava de balançar, alguém tinha que pegar a corda e puxar, porque se entrasse para pegar o outro, morria também. Ok? Tanto que era preciosa esse movimento do santo lugar até o santíssimo lugar. Estão entendendo? Então tudo começou com Moisés, foi passando tradição, acabou o tempo do tabernáculo móvel, que era, pensa gente, todo dia era desmontado esse tabernáculo, e toda essa estrutura, e era montado em outro lugar, todos os dias. Não é? Que coisa louca, não é? Ninguém reclamava, imagina, né? O pessoal para fazer um ensaio, para cantar aqui no domingo de manhã, misericórdia. Então, a gente tem que aprender algumas coisas, que Deus, Ele tem uma linguagem, Ele fala conosco de diversas maneiras. Ele usa profetas, e Ele usa situações que são simbologias, que é a chamada linguagem inteligível, ok? Que às vezes você hoje olha, não entende, mas no futuro você vai olhar e vai conseguir entender. Então, você entende o seguinte, que lá na frente, por isso que alguns estudiosos falam que o Novo Testamento é a descodificação do Velho Testamento, tá? Ninguém entendia o Velho Testamento. Quando se passou a ler o Novo Testamento, passamos a ter o poder de compreender o que não era compreendido no Velho Testamento. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Jesus, ele tinha essa leitura, porque ele era o próprio Deus na terra, na plenitude do Espírito Santo. Então, o que ele dizia? Você vê o que aqui? Eu vou descer, ok? As câmeras, dá para descer? Dá para descer? Por causa da câmera? Dá? Ok. O que Cristo disse? Eu sou o quê? O pão da vida. Lembra? Eu sou o pão da vida. Ele estava dizendo o quê? Eu sou alguém que está no santo lugar. O pão da vida está aqui. Está ali no fundo o quê? O menorá, certo? O que foi que ele falou assim? Eu sou o quê? A luz do mundo, lembra? Eu sou a luz do mundo. Está aqui, ó, o menorá. Eu sou a luz do mundo. Cada utensílio é uma tipificação do próprio Cristo. Olha isso aqui. Isso aqui é o altar de incenso, feito de madeira de acácia, revestido com ouro puro. Ouro puro. Está lá na Bíblia. Faça em formato de coroa. Vai ouvindo. Faça em formato de coroa. Uma vez por ano, que é o chamado Yom Kippur, que é o dia do perdão. Pegue o sangue do sacrifício
e coloque em cima das pontas dessa coroa. É uma tipificação de Cristo. Outro detalhe, ali, esse incenso era um incenso fabricado por perfumistas, especialistas em fazer o incenso segundo os ingredientes que Deus direcionou a Moisés. E esse incenso era proibido, que era tão cheiroso, tão especial, tão único, que era proibido qualquer pessoa queimar na sua própria casa. Sabiam disso? Era proibido, era uma heresia, podia ser expulso da congregação. Se alguém replicasse aquele incenso e queimasse em casa para ficar cheirosinho, era algo terrível. Por quê? O incenso quer dizer uma oração, quer dizer um clamor, uma oração única. Nenhuma casa, nenhum pai de família é capaz de produzir uma oração que Jesus produziu para chegar até o Pai como intercessor. Vocês estão me entendendo? Estão me seguindo? Vai me seguindo. Então, o altar de incenso é uma tipificação do próprio Cristo. Agora, o que é mais poderoso que fez nascer esse tema, reino de Deus, governo e redenção. Obrigado, bispo. Aqui está só uma simbologia. Você consegue reparar que aqui dentro tem um tecido que é púrpura, vermelho e azul? Sim ou não? Ele não era dessa maneira. Ele era os fios entrelaçados dessas cores, tá? Ele era entrelaçado e com essas cores: púrpura, carmesim, escarlate, né, vermelho e azul, tá? No templo de Salomão, por enquanto eu estou falando aqui, são só curiosidades, daqui a pouco a gente fala sobre as aplicações. No templo de Salomão, isso é o chamado véu do templo. Quem lembra do véu do templo? O que se passou quando Cristo morreu na cruz? O véu do templo, o quê? O véu do templo se rasgou. Se você pesquisar, o que fala a história? Flávio Joséfos registrou isso como arqueólogo não cristão, por isso que é um documento importante, porque é alguém que não é cristão que registrou. Fala que esse véu do templo, no tabernáculo, não era um paninho assim. Ele era de 15 centímetros, 18 metros de altura, e ele fala que 2 cavalos, um puxando para um lado e outro puxando para o outro, não era capaz de rasgar esse tecido. Me arrepiei aqui. Então entenda que não é uma coisinha qualquer. Você rasgar um tecido, meu amigo, pega um papel molhado e faz assim. Pega um livro e faz assim. Não dá para rasgar. Um tecido de 15 centímetros ser rasgado no momento que Jesus Cristo expira, é uma mensagem que Deus está deixando para a terra e para aqueles sacerdotes que o traíram e o fizeram ser crucificado. Estamos seguindo? Por que o véu? Porque o véu é o último símbolo de Cristo, porque essas 3 cores têm símbolos. A púrpura quer dizer realeza. Azul quer dizer céu. Vermelho quer dizer sangue. Jesus é aquele que veio do céu, com o reino dos céus. O Rei Supremo que verteu o seu sangue para que
pudéssemos chegar até a presença plena e eterna do nosso Deus. Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Porque só no momento que Cristo morreu que o véu se rasgou, porque já não precisava mais desse obstáculo para chegar até aqui. Entende? Quando aquele momento aconteceu, esse véu passou a ser inútil, porque ele se rasgou na cruz, dando acesso a essa presença de Deus plena, que matava qualquer sacerdote, a todo aquele que se arrepender e crer e se entregar a Ele como Senhor e suficiente e único Salvador. Então Ele é aquele que tem o reino dos céus, Ele é aquele que tem todo o governo, Ele é aquele que tem o seu sangue que nos justifica. Entende por que o tema veio? Reino, governo e redenção. Não é por acaso. Está vendo que toda vez tem uma coisa nova? Não tem como repetir, e vai ter sempre. Só não aprende quem não quer, quem não busca no Senhor algo novo. Então, deu para entender aqui? Tudo aqui quer dizer, fala sobre Jesus, e ninguém entendia antes. E ele estava tentando explicar, gente, lembra quando ele falou assim, eu destruo esse templo e construo em 3 dias, quem lembra da passagem? Eu vou destruir esse templo e construo em 3 dias. Ele estava dizendo o quê? Eu vou morrer e vou ressuscitar no 3º dia. Porque ele era o próprio templo inteiro. E tomaram como heresia. Ele disse que era capaz de destruir o templo e reconstruir. Que homem que reconstrói? Quantos anos não levou para construir esse templo? Como é que ele fala que vai construir esse templo em 3 dias? Ninguém entendia o que ele dizia. Ele está dizendo, eu vou morrer, em 3 dias vou ressuscitar, porque eu sou o átrio, eu sou o santo e eu sou o santíssimo lugar. Entenda que por mais que isso já não tenha mais valor, porque ele disse para a samaritana, vai chegar o tempo que nem neste monte e nem naquele a adorareis. Né? E aí ele saiu aquela frase, né? Que o Senhor procura adoradores que adorem em espírito e em verdade. Porque ele fala que a adoração sairia de quem o conhecesse e a ele dirigisse a adoração. Porque nem nesse monte, nem no monte Gerizim, que era onde os samaritanos costumavam a fazer os sacrifícios. Então, por mais que isso já não tenha importância física, é só simbólica para nós entendermos, o processo não deixou de existir. Vou repetir. Isso hoje não tem mais valor. Jesus Cristo, ele mudou o protocolo. Você pode dizer amém? Amém. Mas cada passo continua sendo necessário. Porque Jesus pede que eu e você, de alguma maneira, se achegue até Ele no átrio. Para quem que é o átrio? Para quem sabe que está errado. Aleluia. O átrio é para quem sabe que precisa de perdão. O átrio é para o pecador confesso. O átrio é para o cara que quer se ofertar, entregar o sacrifício para Jesus. Você pode dizer amém? Então, pode não ser lá, mas agora o processo é o mesmo e ele é invisível. Ele pode ser na sua casa, na igreja, na rua, mas ele continua sendo necessário e sem ele não há o caminho da salvação. Para chegar até o santíssimo lugar em Jesus, eu tenho que passar pelo átrio. Eu tenho que dizer, eu sou pecador, eu preciso de Deus, e entregar minha vida em sacrifício. Entender o valor que Jesus
tem para mim na cruz do Calvário. Você pode dizer amém? Depois você tem a bacia me ajuda aí o nome, do propiciatório, certo? Que é onde tem a água que você vai lavar as suas mãos, que simboliza a palavra, que são as primeiras direções, o primeiro batismo, a primeira imersão, que é a ordem profética que Deus dá para a sua vida. Você passa a andar debaixo de uma direção divina, não mais direção humana. Não dá para ser limpo senão pela palavra. Você pode dizer amém? Eu posso me curvar diante do Senhor, dizendo que eu sou pecador, e me arrepender, mas eu só sou limpo e santificado pela palavra de Deus. Então está ali a bacia. Não dá para chegar até o santo que é Jesus, sem eu passar pelo átrio e pela palavra do Senhor. Ok? Então, eu tenho que entender isso, e chegar até o pão da vida, até a luz do mundo, até o altar de incenso, meu único intercessor. Até hoje ele é o meu intercessor. Ele intercede por mim, ele se interpõe entre mim e Deus. O sangue dele me torna justo, me justifica de todos os pecados. Amém? Então vou começar a pregar. Então, o átrio é o mundo natural. Fala assim, mundo natural. Que é o lugar das decisões. Você não decide no mundo espiritual. É no mundo natural, no mundo da lógica, que eu vou tomar as minhas decisões. Você está esperando um anjo para se converter, você vai morrer e vai para o inferno. Ai, que eu tenho que ver uma luz. Você vai para o inferno com a luz junto. Porque o átrio é para decisões no mundo natural. O santo lugar é quando eu encontro com Jesus, porque eu decidi no mundo natural assumir quem eu sou e o que eu faço com a cruz, o que eu faço com o que Jesus fez na cruz por mim. Então, no santo lugar eu encontro Jesus, e no santíssimo lugar eu passo a andar na presença de Deus, porque o Espírito Santo passa a habitar em mim. Pode ser mais forte assim, amém. O Espírito Santo passa a habitar em mim, o Espírito que vivifica, que testifica. Você tem noção que o que habitava dentro dessa arca aqui, habita dentro de mim hoje, dentro de você? Você tem noção do que eu estou falando? Eu acho que você não tem noção do que eu estou falando. O que estava dentro dessa arca aqui, está dentro de mim hoje e dentro de você hoje. O que você explica? Eu falei isso há alguns dias, estou repetindo muito, porque acho que é a única maneira de você entender. O que você explica uma pessoa afirmar que Jesus Cristo morreu e ressuscitou e se arrepiar todo sem ter estado lá e sem ter visto? Eu tenho dado esse exemplo. Há uma ciência que estuda o comportamento de quem mente. Quem já ouviu falar sobre isso? Tem séries que falam sobre isso. Tem aquela antiga que é a Lie to Me, que mostra que o corpo dá sinais profundos de desconforto quando a mentira ela é proclamada. Sabia disso? Eu vou dar aqui um exemplo. Cadê um cara forte aqui? Vem cá. Pô, assim você vai ter que chamar aqui alguém, mexe. Vem aqui, meu irmão, vem cá você. Rapidinho. Ele é robusto assim. Qual o seu nome? Marcelo. Olha, Marcelo, veio o Marcelo. Marcelo, abre os seus dois braços assim. Faz força. Eu vou empurrar esse braço para baixo. Não deixa, tá? Ele é forte. Fala assim, ó, eu me chamo Marcelo. Olha só. Não dá, ele é forte. Agora fala assim para mim assim, eu me chamo Maria. Fala de novo. Fala, eu me chamo Maria.
O corpo dele não sustenta a mentira. Há uma química no corpo quando você mente, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Dá um aplauso ao Senhor. Há uma reação química no corpo quando você proclama a mentira. A sua força física é diminuída instantaneamente. Então, o que você explica? Você falar assim, Cristo morreu, Cristo cura, Cristo salva, ressuscita, você se arrepia todo, você chora todo, você não perde força, não dá nenhum sinal de mentira. Por quê? Porque o Espírito que testemunhou ele naquele dia morrendo, que testemunhou ele ressuscitando, curando, ele está dentro de mim dizendo, eu estava lá e eu vi. Eu estava lá e eu vi, eu estava lá e presenciei. Olha aqui, eu estou arrepiado, olha aqui, ó. Porque eu estava lá e vi tudo, e eu vi em você. Por isso, a igreja é um milagre, salvação é um milagre, ser crente é um milagre. Por isso que não presta a ser religioso. Presta a ser salvo. Presta a nascer de novo. O que é bom é você ir pelo átrio e conhecer. Então, encontro genuíno com um santo que pode salvar a sua vida, meu irmão. Para esse espírito habitar em você. Para esse arrepio nascer no seu braço. Amém? Oh, Deus. Deus é bom, amém? Em Hebreus 10, 19, fala o seguinte. Nossa. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no santíssimo lugar. Olha a percepção deles, já em Hebreus, pelo sangue de Jesus. Eles estão falando na nossa linguagem. Ele está dizendo aqui o que eu expliquei aqui. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no santíssimo lugar, pelo sangue de Jesus. Então, o reino de Deus é isso. É quando eu aprendo como absorver essa atmosfera. Há uma definição, há uma ambiguidade entre reino de Deus e reino dos céus. Mateus fala muito de reino dos céus, outros falam muito de reino de Deus. Algumas pessoas querem diferenciar as duas coisas, mas as duas frases são sinônimas. Por que Mateus escreveu mais reino dos céus do que os outros? Porque Mateus escreveu para os judeus. E era muito sagrado não invocar o nome de Deus em vão. Então se pronunciou reino dos céus muitas vezes. Mas são sinônimos, é a mesma expressão, reino dos céus, reino de Deus. Então, reino de Deus, entenda isso, eu fiz aqui alguns pontos que era para poder não esquecer. Reino de Deus é o presente de mudança do ambiente da minha vida, tá? Reino de Deus é um presente que eu recebi de mudança de ambiente da minha vida e a autoridade para mudar qualquer ambiente que eu vá. Só um aleluia. Entendeu isso? Deus não só me deu não apenas mudou o meu ambiente na minha vida, no meu coração, mas me deu uma permissão, uma autoridade para mudar qualquer ambiente que eu venha a estar, que eu venha a colocar os meus pés. Lucas 10, 5. Para você falar que eu não sou herege. Ele envia os discípulos de 2 em 2, lembram? Lembram? E ele fala o seguinte, uma das direções: em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro, paz seja com esta casa. Se ali houver um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz.
e não voltará para vós. E ele fala o seguinte, no outro versículo, que eu não apontei aqui: ficai nessa casa, comei e bebei daquilo que vos for oferecido. Ou seja, há um fenômeno, ele fala o seguinte: aquelas pessoas que você pregar, que receber a sua pregação, aquilo que está em você, vai para elas. O que está em você, o ambiente que está em você, vai chegar até elas. E você pode se envolver com aquilo que elas dispõem para você. Mas se elas não receberem, o que você tem para oferecer e está entregando, vai retornar para você. É um princípio que ele está ensinando aqui para os discípulos. Porque o reino de Deus vigora neles. Só que Deus não é invasor. Você pode dizer amém? Amém. Ele é um gentleman. A proposta está sendo feita, a campanha está lançada. Aceita quem quer. O seu ambiente pode ser mudado da noite para o dia. Basta você abrir a porta para quem está dizendo: paz seja contigo. Deus quer entrar na sua vida, porque Ele é a luz do mundo, Ele é o pão da vida. Ele pode mudar a tua história. Então, quando eu vivo o reino de Deus, eu não apenas sou mudado, mas eu tenho permissão para mudar aonde eu estou. Mudar aonde eu estou vivendo. Cristo nos deu condição para viver em uma outra atmosfera e em outro ecossistema. Eu usei essa palavra de propósito. Cristo nos deu condição na cruz, quando nós somos salvos pela cruz, temos condição para viver em outra atmosfera e em outro ecossistema. Pastor, que palavra é essa? O que é ecossistema? Peguei a definição na ecologia de ecossistema, tá? Me acompanha. Definição na linguagem da ecologia. Ecossistema, também chamado biossistema ou biocenose. O ecossistema, aqui que é importante. O ecossistema define as relações, escuta, o ecossistema define as relações de interdependência que as comunidades de seres vivos mantêm entre si próprias e com o ambiente que as rodeia. Vou repetir. O ecossistema define as relações de interdependência que as comunidades de seres vivos mantêm entre si própria, entre um e outro, né? Como eu dependo de um e do outro, e como eu dependo do ambiente que me rodeia, dos recursos, da matéria-prima, de tudo que está à minha volta. Se eu entendo que Deus mudou a minha atmosfera, Ele também mudou o meu ecossistema. Se Ele mudou a minha atmosfera, Ele mudou o meu ecossistema. Antes eu tinha apenas os recursos naturais e as pessoas naturais para poder me alimentar, aprender, decidir e caminhar, sim ou não? Agora eu tenho um outro fator. Agora eu tenho um outro fator que altera o meu ecossistema. Altera a definição de pessoas que eu vou depender, que eu vou ter interdependência. Eu vou ser seletivo em quem eu vou ter interdependência. Não é apenas conversar, é interdependência, envolvimento. Estão entendendo? Então, quando isso acontece, e esses critérios passam a existir, logo a minha vida começa a tomar outra direção. Eu começo a ser mais criterioso, mais seletivo, mais perspicaz, mais sensitivo. Estão me pegando aqui? Então,
eu entendo que há uma atmosfera que, por mais que ela seja invisível, ela altera o mundo visível, o mundo natural. Então, quais são as lições que eu tiro aqui para a gente encerrar? 4 lições só, muito rápidas, que eu quero que você entenda hoje e entenda a importância da mudança de atmosfera que o reino de Deus proporciona para mim e para você. Lição número 1, fala para o seu irmão assim, mude. Mas fala com convicção, fala assim, mude, meu irmão. Reino de Deus é mudança de ecossistema. Porque ele muda o meu ambiente, ele muda a minha atmosfera. Não tem como eu dizer que fui salvo, que eu conheço a Deus, que eu tenho uma relação com Deus e não ter o meu ambiente alterado. Começando pelo meu ambiente interior. Então fala assim de novo, mude. Porque a cruz me muda. Porque se eu estou nascendo de novo, se eu sou nova criatura em Cristo Jesus, eu tenho que ter mudado. Então, a primeira lição é o quê? Mais forte. Mude. Porque você está vivendo uma outra atmosfera. Deus te colocou à disposição um novo ecossistema. Só que nós estamos viciados, acostumados no sistema antigo. E não queremos envolver a nova atmosfera que pode influenciar o sistema antigo na parada. E estamos perdendo tempo. A gente quer viver o santo misturado com o profano. E fica em clinche, e fica em conflito. Aí eu mudo, eu venho no culto numa atmosfera fantástica, uma revelação louca, maravilhosa, saio mudado, transformado e volto para o mesmo ecossistema que eu deixei na minha casa. Eu não levo essa atmosfera para lá. Lição número 1, fala comigo. Mais forte. Mude, mudança. Lição número 2. Fala-se comigo. Se questione. Meu irmão, se questione sempre. Vou dizer de novo. O reino de Deus é tão poderoso que se você entender o reino de Deus, você vai ser sempre humilde. E esse poder de Deus vai te levar a se questionar. Sempre. Se questione sempre. Uma pergunta que eu quero te fazer, já que estamos falando de se questionar. Primeira pergunta. Eu tenho vivido num ambiente que os outros criam para mim? Ou os tenho chamado para viver na atmosfera do reino de Deus que impera em mim? Vou repetir. Eu tenho vivido na minha relação de interdependência pessoal. Eu tenho vivido num ambiente que os outros criam, não é? Ou os tenho chamado para viver na atmosfera e ambiente que o reino de Deus criou e impera em mim? Que ambiente tem imperado? O do outro afeta você, ou do reino de Deus que está em você muda o do outro? Você chega, o cara sente paz? Ou você chega e você sente peso? Se questione. Porque a resposta pode te mostrar o início de uma procura necessária, de um maior quebrantamento, de uma maior busca. As questões são necessárias. Interdependência que as comunidades de seres vivos mantêm entre si próprias e com o ambiente que as rodeia. Qual é o ambiente
Qual é o ambiente que te rodeia? Outra pergunta, onde é que está a minha interdependência? Do que eu dependo para reagir, para ser feliz, para decidir? Aonde é que está baseada a minha interdependência? Passa pelo crivo da Bíblia? Passa pelo crivo do Espírito Santo? Fala assim, se questione. Tem que passar pelo crivo da interdependência. Quais são as pessoas que me alimentam? Pessoas que te alimentam, sim ou não? Alimenta. Tem jeito. Pessoas influenciam, pessoas, você querendo ou não. Você até pode querer ignorar, não tem jeito, até quem você ignora te afeta. Sim ou não? Sim. Afeta. Então, quais são as pessoas que você seleciona para que haja essa interdependência e alterar ou não essa atmosfera que o reino de Deus te presenteou? Faça uma boa gestão interpessoal. Pode ser mais forte esse amém. Amém. Mais uma questão. Quais são os lugares? Os lugares que você escolhe estar e ficar fortalecem a atmosfera do reino e do poder do Senhor na sua vida ou enfraquece? Você entra na atmosfera do natural, do carnal, do racional, do lógico, aos olhos humanos. Porque ao lógico do olhar absoluto, o lógico do olhar absoluto inclui o espiritual. Talvez você não vai compreender essa frase. Talvez nunca. Mas o lógico do olhar absoluto inclui o espiritual e o impossível. Muitos não vão entender essa frase. Quais são os lugares que você seleciona? Quais são as fontes que me alimentam? Quais são as fontes que me alimentam? Fala comigo assim, se questione. Qual a primeira lição? Fala assim, mude. A segunda lição qual que é? Se questione. Então eu tenho que entender isso e militar, porque fala a Bíblia. Nós não somos inocentes. A carne milita contra o espírito, e o espírito milita contra a carne. Não vou falar mais fácil. A carne briga todo dia contra o espírito, e o espírito dá porrada todo dia na carne. Quem vai dizer quem vai vencer a guerra, a briga, é você. Lição número 3. Fala assim, dê frutos bons. Fala para o teu irmão, dê frutos bons. Essa atmosfera, esse ecossistema, escuta essa, gente. Eu não quero bater em ninguém, mas falar algumas coisas é muito necessário. Esse ecossistema, essa atmosfera, ela é revelada pelos frutos que cada um dá, e não pelo discurso eloquente que cada um oferece. Mateus 7,16. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Não é o seu discurso eloquente. Não é as suas autodeclarações
que vai dizer que você vive nessa atmosfera do reino de Deus, mas os seus frutos, e bons frutos. Que frutos são esses, pastor? Mateus 5:37. Sim, sim, não, não. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não. Pois o que passa daí vem do maligno. Começa aqui. Quer outra? O que a mão esquerda dá, que não saiba a direita. Mas quando tu deres a esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita. Quer outro? Lucas 17:4. Mesmo se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, tu perdoarás. O meu futuro, escuta essa, o meu futuro é condicionado pelo ecossistema, desculpa, falei errado, rebobina, não é futuro, fala assim, o meu fruto é condicionado pelo ecossistema que eu escolho depender. Vamos mudar a frase? O meu fruto é condicionado pela atmosfera que eu escolho me alimentar. Então, aonde você está se alimentando, qual é a atmosfera que você está alimentando à sua volta, vai condicionar o tipo de fruto que você vai produzir. Ah, pastor, então eu não posso falar com ninguém tóxico, não posso falar com ninguém que não é convertido. Entenda, me relacionar é uma coisa, depender e ter o outro como provisão é outra. Vou repetir, me relacionar, Jesus, caramba, é um exemplo, ele se dava com todo mundo, sim ou não? Ele se dava com todo mundo, então me relacionar é uma coisa, depender do outro como provisão, como alimento, como apoio, como bengala, é outra coisa totalmente diferente. Então, frutos e frutos bons. Vamos lá, fala comigo assim, mude. Qual que é a próxima? Se questione. Terceira, frutos bons. Quarta e última. Fala comigo assim, governe. Mais forte, governe. Viver o reino de Deus é, escuta essa frase que eu vou te falar. Viver o reino de Deus é ser um plebeu na terra, que anda, porém com a nobreza de um rei. Viver o reino de Deus é ser um plebeu na terra que anda com a nobreza de um rei. O mundo te olha como um plebeu. O mundo te olha como alguém que não é nada, mas você sabe quem você é, o que está sobre você, a sua autoridade. Você anda de cabeça erguida, você anda com a nobreza de um rei, porque o rei dos reis escolheu você. Primeira Timóteo 6,15 fala o seguinte: a qual no tempo próprio manifestará o bem-aventurado e único soberano, Rei dos reis. Rei dos reis. Fala assim, governe. Fala para o irmão, governe. Deus te chamou para ser rei. Rei das suas escolhas, rei das suas decisões. Debaixo
do reino dele. Você é rei. Debaixo do reino dele, aonde ele te colocou para reinar, você vai reinar com excelência, você vai governar com excelência, em nome de Jesus. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Entenda isso. É assim que ele nos define. E eu prefiro e creio e aceito muito mais as definições sobre mim que vêm do céu do que as definições sobre mim que vêm da terra. Porque se eu fosse depender das definições sobre mim que vieram da terra, eu não tinha ido muito longe na minha vida. Graças a Deus, a Bíblia fala coisas totalmente diferentes de mim que o mundo falava sobre mim. Graças a Deus, eu acreditei. Graças a Deus, eu ousei a romper limites e governar aonde muitos achavam que era ingovernável. Ando como um plebeu, não tem problema. Pode me olhar por cima. Pode me olhar de cima para baixo. Não estou nem aí, porque eu sei a autoridade que está na minha vida. Eu sei quem me chamou, eu sei quem morreu por mim, eu sei quem me espera na eternidade. Eu sei quem me espera na eternidade. Amém? 2 Coríntios 5:20. De sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Eu amo essa passagem, porque é a maior definição, na minha opinião, de reino de Deus na terra. É a palavra embaixadores. Porque a definição de embaixada é a explicação perfeita para a definição de reino de Deus. Porque eu já falei isso aqui algumas vezes, mas eu tenho que repetir para quem nunca ouviu, ou quem não sabe. Qualquer embaixada de qualquer país, ela não respeita a lei do país que ela está. No território da embaixada, impera a lei do país que ela representa. Se você for na embaixada do Brasil, naqueles metros quadrados, vigora a Constituição brasileira, não a Constituição portuguesa. Sabia disso? Se você pesquisar, houveram situações onde existiram assassinatos dentro de uma embaixada, onde o país dessa embaixada não tinha uma lei tão rigorosa em relação aos assassinatos, e o país onde estava a embaixada não pôde fazer nada com a pessoa que matou essa pessoa dentro da embaixada, porque no território daquela embaixada vigorava a lei do país que ela representava. Então, se eu sou embaixador de Cristo, e eu firmo a minha embaixada, vamos voltar lá em Lucas. Em qualquer casa que entrardes, dizei primeiro, paz seja com esta casa. Se ali houver um filho da paz, repousará sobre ela, o quê? A vossa paz, e não voltará para vós. O que houve aqui? Se estabeleceu o quê? Fala assim, uma embaixada. Cada casa que aceitou, que recebeu, se estabeleceu uma embaixada. Naquela atmosfera já não impera a lógica deste mundo, impera a lógica do céu. A lógica do céu aceita a salvação, a lógica do céu aceita perdão, aceita a cura, libertação, milagres, prodígios, dons, maravilhas. Tudo quanto é impossível que o mundo acha e encontra nessa embaixada, a lei do céu, a Constituição do céu aceita, e nesse território que recebe esse ambiente, que recebe essa atmosfera, passa
a se reger por essas leis que operam o impossível todos os dias. Amém? A escolha é sua. Você estabelece a embaixada ou vive na embaixada dos outros. Seja inteligente, governe bem. Não só estabeleça na sua vida essa embaixada que vai fazer imperar as leis dos céus, não as leis dos homens, as leis dos céus, as leis de Deus na sua vida, mas aumente essa embaixada. Leve esse território para mais um irmão, abrace alguém, mude a mente de um, mude a mente de outro. Para de só querer, vem para a igreja comigo, vem para a igreja comigo. Às vezes as pessoas pensam assim, mas parece que o pastor não quer ver cheia a igreja. Cara, eu quero ver a igreja lotada, mas a igreja não fica cheia você convidando pessoas para vir para a igreja. Ela fica cheia quando você enche alguém de Deus. A igreja fica cheia quando você enche alguém de Deus. E nem sempre isso acontece quando alguém vem para a igreja. Acontece quando você abraça alguém lá fora. Estatisticamente fala sobre isso. Mais de 90% das pessoas que se convertem vêm através de amigos e familiares, professores, pessoas íntimas. Uma fatia muito pequena se converte com uma pregação dessa aqui. É pequenininha. A maioria se converte porque alguém amou e abraçou. E a atmosfera que estava nela foi para outra pessoa. O coração aliviou, ficou mais leve. Que isso? Que ambiente é esse? Olha, eu senti isso porque eu frequento um lugar que eu aprendo coisas, onde eu conheci Jesus e está mudando minha vida. Ela vai se convidar. Escuta, ela vai se convidar. Tem um amigo meu, tornou-se um grande amigo. Cadê a pastora Cristina? Foi embora? Foi, né? Ele foi professor dela na primária. Ele tem mais de 60 anos de idade. Nós íamos no mesmo ginásio e compartilhávamos no final do treino a sauna. Você conheceu ele, né, Edu? Ele não sabe o nome de ninguém, porque ele deu aula para mais de 1000 pessoas. Todos advogados, médicos, todos de sucesso hoje. Muitos não foram para o crime porque ele deu aula aqui na Amadora. Eu cansei de ver ele falar com as pessoas assim. As pessoas falavam com ele, professor, tudo mais. E ele dizia, quem és tu? Cansei de ver inúmeras vezes, quem és tu? Eu não sei. Eu sou fulano de tal, fala mais. Aí que ele, depois de um tempo, lembrava do menino que era de 8 anos, 10 anos de idade. E conversando, nunca disse para ele que eu era pastor. Uma conversa, 2 conversas, 3 conversas. E ele era professor de história. E eu amo história. E comecei a dizer algumas coisas sobre história para ele, que ele não sabia. E um dia eu falei do meu testemunho, né, sobre a questão da fala, de que eu era gago. Mas você não. Se você não me falasse, eu não acreditava, tudo mais. Aí, só que ele é uma pessoa muito extrovertida, falante, alegre. Quem chega perto dele não fica sem dar um sorriso, sem conversar. Pessoa dinâmica, sabe? E sauna é um lugar terrível. Parece que todo mundo tem medo de alguém. Ou cheira cocô. O cara chega assim. Não, um território, o cara chega assim. Fica lá, parado. Não olha para nada. E fica ali calado. Parece que todo mundo está com medo do outro, né? Faz, vai embora. Quando o cara entrava na sauna, todo mundo falava com todo mundo. Ele me conectou com outros pastores, com outras pessoas, por causa dele. Aí até que um dia ele descobriu que eu era pastor. E aí já não tinha mais preconceito, porque ele já gostava de mim.
Aí um dia eu preparei assim, fluiu, né? Eu quis falar para ele sobre Deus. Falei, chegou o dia, vou falar hoje. Eu falei para ele assim, olha, Joaquim, Jesus, o mundo é igual a sauna. Como assim, o mundo é igual a sauna? O mundo é igual a sauna, Joaquim. O mundo olha, você não conhece. Se você conhecesse a sauna que eu conheço, você não entrava. Porque a sauna que eu conheço é horrível. Ninguém fala com ninguém. Todo mundo desconfia de todo mundo. Ninguém é amigo. Mas a sauna que você entra é única. Todo mundo fica amigo de todo mundo. E o mundo é igual a uma sauna. É áspero, é quente. Todo mundo desconfiado um do outro. Mas aí veio uma pessoa para essa sauna, Joaquim, chamada Jesus Cristo. E ele que passou a conectar uns com os outros. E algumas pessoas com Deus. E você é como Jesus, que veio à terra, que consegue fazer essa conexão. Então, eu fui falando com ele. Ele parou assim e falei... Ele falou, tu és filósofo. E aí, ele foi e contou isso para um pastor. Aí eu contei isso para o pastor que eu tinha feito amizade, né? E o pastor convidou ele para ir na igreja dele. E o pastor deu o azar de contar o que eu falei na igreja. Ele fala, olha, mas quem falou isso foi o Ais, não foi você não. Ele foi e falou pro cara assim. Mas sabe, por que hoje é especial essa relação entre mim e ele? Porque ele passou a sentir o ambiente que eu sentia. A atmosfera que estava em mim começou a entrar. E há um carinho, uma amizade, há uma, sabe? E quando ele precisou de alguém para conversar, ele ligou para mim. Eu fui lá tomar um café com ele. 60 e tal anos de idade. Eu estava lá ouvindo um senhor que deu aula, sabe? Porque eu ando como um plebeu, mas Deus me levantou como um rei, como um governador. E quando eu tiver chance, glória a Deus. E sempre que eu tiver chance de governar, de estar na posição de rei, de governador, eu vou exercer com excelência, debaixo do Espírito que vive em mim, que testemunhou todas essas maravilhas desde a fundação do mundo. Que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez Deus, e o Verbo é Jesus, meu irmão. Então, queridos, senão não pode falar mais. Mude, se questione, frutifique e governe. Vamos falar juntos? Mude, se questione, frutifique e governe para a honra e glória de Jesus. Fica de pé onde você está. Aplauda mais forte. Glorifique a Deus. Muda a atmosfera dentro de você, porque o Espírito Santo que vive e vivifica está aqui para mudar a tua história, para mudar o teu ambiente, para mudar a tua atmosfera. E aonde você colocar a planta dos teus pés, a paz que está em você vai passar para a casa, para a família, para o seu amigo, para o seu irmão, porque essa é a autoridade que Deus colocou sobre a igreja. E Deus não mente. O que falta são pessoas mais crentes, mais disponíveis, mais entregues. E você hoje foi escolhido. Deus marcou um encontro hoje com você para selar em você essa atmosfera, te fazer um embaixador de Cristo Jesus. Em nome de Jesus, amém?